Livro de João, capítulo 8, verso 3 ao verso 11. Capítulo 8, do verso 3 ao verso 11. Quero lembrar você que nós temos aqui reunião na terça-feira de oração. E os intercessores da igreja que gostam de orar. Quem gosta de orar e levanta a mão? Pode levantar a mão. Quem gosta de orar, seja sincero. Todas essas mãos levantadas, você precisa ter um compromisso na terça-feira. Porque se você tem esse anseio por orar pela igreja, por pessoas, por se colocar na presença de Deus, esse culto é para você. Talvez o teu ministério está neste culto. Terça-feira, das 8 às 9, reunião de oração aqui. E vocês estão convidados a estar em nome de Jesus, tá ok? E João, capítulo 8, verso de número 3 ao 11. Diz assim o texto. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que tu tens a dizer? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se endireitou e lhes disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. A atirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus se endireitou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Jesus disse: Nem eu te condeno, vá e não peques mais. Meu Deus, em nome de Jesus, eu creio, meu Deus, que a tua palavra vem para trazer em nós transformação e mudança. Ó Deus, eu peço que cadeias hoje aqui, em nome do Senhor Jesus, sejam quebradas por meio da mensagem, Senhor, do Evangelho. Por meio da palavra que é pregada, Senhor Deus, e traz sobre nós mudanças. Cura os corações feridos aqui hoje. Senhor Deus, traz ao coração que se sente culpado o alívio da tua graça, para que essa pessoa receba hoje o teu perdão, meu Deus, e saia daqui hoje livre, livre não somente, ó Deus, da culpa, mas livre do pecado também. Meu Deus, no nome de Jesus nós oramos, Pai, e pedimos, fala conosco. No reino espiritual eu creio, meu Deus, que trancas estão sendo quebradas agora na autoridade do nome de Jesus, porque o teu nome é mais poderoso, ó Deus, do que qualquer ação maligna. E nós estamos debaixo do teu poder, da tua glória, da tua graça, da tua palavra. É o que nós te pedimos, orando no teu nome, assim te agradecemos. Amém e graças a Deus. Tome por gentileza o teu assento, pode sentar. Nós temos ceia ainda hoje para nós servirmos, mas nós vamos trazer uma breve mensagem para que você saia daqui hoje edificado e abençoado. Quando eu paro para estudar a história, não somente bíblica, mas quando nós estudamos a história da humanidade e todas as diversificações culturais que foram ocorrendo na medida que os séculos foram se passando, eu fico pasmo. Porque realmente as mudanças foram incríveis. Se você parar para pensar, a própria igreja, pare para você analisar, você que é um crente de mais tempo, já um crente de algumas décadas, que nem eu, por exemplo, de 2 décadas, de 20 e poucos anos na igreja, quando nós analisamos a forma como a estrutura cultural da igreja era administrada e as pessoas pensavam, viviam e se relacionavam, e eu olho para os dias de hoje, é estarrecedora a diferença, é muito grande. As coisas mudaram, os tempos mudaram. Agora pense você, essa mudança cultural só no quesito igreja, num período de 25 anos, foi extraordinária. Agora, se nós pararmos para pensar, imagine o quão grande é a diferença cultural e a transformação e as mudanças que ocorrem num período de 100, 200, 500, 1000 e 2000 anos. Quando nós pensamos sobre isso, a gente começa a entender a razão pela qual muitas coisas hoje nós temos que dar
graças a Deus e agradecer a Deus por muitas delas. Porque realmente, quando eu olho para o passado, e as mulheres, digam muito mais as mulheres, obviamente, as mulheres podem me ajudar nisso com certeza, porque elas entendem perfeitamente essa questão. Quando eu olho para o passado e eu analiso a forma como as mulheres eram tratadas e a maneira como a sociedade vê a mulher hoje, nós melhoramos muito. Nós melhoramos muito. Apesar de que ainda hoje, o foco de muitos momentos nos noticiários diz respeito às mulheres que estão sendo desrespeitadas dentro do seu contexto. Ainda acontece muitas coisas contra as mulheres. As mulheres ainda sofrem represálias terríveis. E infelizmente nós vivemos uma sociedade que, apesar de ter mudado muito, ainda tem muito para mudar. Mas quando eu olho para os tempos bíblicos, é terrível. Terrível. A mulher não tinha nenhuma autoridade social. Quando você percebe, quando você analisa, melhor dizendo, as escrituras, você começa a perceber como que essa cultura com relação à mulher afetou inclusive os próprios escritos. Você não vê falando sobre mulheres. Para você ter uma ideia, quando Jesus faz o milagre daqueles 5.000 homens que são alimentados, ele diz assim, e foram alimentados 5.000 homens, o próprio escritor. Por isso que a Bíblia tem que ser analisada, irmãos, sob o ponto de vista exegético, hermenêutico, precisa se analisar contextualidades e não tirar proveito de coisas que nós nem entendemos direito a cultura do tempo e queremos trazer níveis de aplicabilidade para o nosso tempo, aplicar para hoje, não dá. Porque a Bíblia ela foi escrita num tempo em que as coisas eram diferentes. Apesar de princípios na Bíblia serem irrevogáveis, existem questões culturais que nós precisamos analisar. Por exemplo, por que João, quando ele escreve 5.000 homens foram alimentados, fora mulheres e crianças? Se isso fosse escrito nos dias de hoje, já se levantaria um ativista doida no meio das mulheres. Como assim fora mulheres e crianças? Por que não somou todo mundo? Porque nos tempos bíblicos a mulher não tinha voz ativa. Certo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. A mulher não tinha poder, não tinha autoridade. E qualquer coisa que a mulher fizesse, eram pedras sobre ela. A mulher, quando ela estava diante de um juiz para a solução de alguma situação, na vida conjugal também, por exemplo, a mulher não tinha nenhuma autoridade para dizer absolutamente nada. O que o homem dizia era lei. As mulheres eram profundamente reprimidas. Profundamente reprimidas. E os anos foram se passando e os direitos feministas começaram a aflorar. E as mulheres hoje possuem direitos que, para a glória de Deus, a nossa sociedade hoje mudou muito, mas tem muito ainda para mudar. Eu estou dizendo isso pela seguinte razão. Quando eu olho para as escrituras e eu analiso tudo isso, os próprios escritores, não vou dizer contaminados, mas influenciados por aquele manto cultural que estava ao redor deles, eles escreviam de acordo com a realidade que eles viviam. Por isso que João, Mateus, quando escreve sobre o grande milagre, ele diz, fora mulheres e crianças. Eles deixavam as mulheres de lado. Os livros bíblicos, os profetas, homens, quando se fala em mulher, se fala muito pouco, perceba isso, muito pouco, porque as mulheres não tinham o devido valor. E esses homens, esses escritores, de alguma forma, foram influenciados por tudo isso. Quando Jesus aparece, irmãos, e isso é o que mais eu amo no Evangelho, quando Jesus aparece, ele começa a desconstruir lentamente. Jesus, ele vai de maneira muito sutil, na desconstrução de uma ideologia cultural, porque uma ideologia cultural, quando ela é confrontada com muita incisividade, com muita força, você desestabiliza a pessoa. Por isso, algumas pessoas, às vezes, quando a pessoa que tem uma mente um pouco mais aberta, e ela entende um pouco mais as coisas sob uma ótica diferenciada, e ela fala sobre o seu ponto de vista, se ela colocar o ponto de vista e já argumentar, a pessoa que tem a mente muito fechada numa ideia, ela se irrita. Você já viu isso, né? Ela se irrita.
ela fica muito braba, porque você está mexendo no que é sagrado. Jesus sabia que para os fariseus, escribas e para a população judaica, os termos que eles apoiavam e defendiam era sagrado. Se Jesus chegasse falando que a mulher tinha um valor especial para Deus, eles sairiam atrás dele com pedra na mão, porque eles sabiam, para eles, irmãos, que a mentalidade deles era muito bem cauterizada naquele pensamento. E Jesus sabia que se ele confrontasse diretamente, ele teria problemas sérios. Então ele foi com muita sutileza, com muita inteligência e muita sabedoria. Jesus, na verdade, não tinha sabedoria. Jesus era a própria sabedoria em pessoa. Ele sabia como lidar com as situações de maneira que ele deixava os opositores sem nenhuma resposta. Os opositores nesse dia eram duas categorias de pessoas que a Bíblia fala ali, e é bom nós entendermos quem eles eram. Eram os escribas e os fariseus, que levaram aquela mulher adúltera, que foi pega em ato adulterino, levaram até Jesus para que ele então dissesse o que deveria ser feito com ela ou não. Quando os escribas e fariseus levaram, eles estavam de alguma forma tentando preparar uma armadilha contra Jesus. Mas quem eram essas duas espécies de pessoas? Os escribas eram pessoas mais ou menos assim. Imagine se tivesse alguém lá na porta, toda vez que nós entrássemos no culto, alguém que já tivesse conversado comigo, que vou pregar a palavra, e eu falasse para ele assim, ó: aqui na igreja ninguém tem a Bíblia, porque naquela época, irmãos, não tinha impressora, não tinha Epson, não tinha HP, nós não tínhamos computador, não tinha toda essa tecnologia, não tinha maquinário. As pessoas tinham que escrever. E quem escrevia os textos eram chamados escribas, eram pessoas extremamente habilidosas, eram pessoas inteligentíssimas, e eles tinham um conhecimento profundíssimo da lei. Por quê? Porque eles escreviam o tempo todo. Eles escreviam sempre a mesma coisa. É como se a pessoa estivesse lá na porta da sinagoga e eu dissesse para ele assim, ó: vou pregar tal texto da lei de Moisés. Então ele escrevia a lei de Moisés, ali, aquilo que eu ia pregar, e ele distribuía aquele escrito para as pessoas que iam participar da lição ou do estudo naquele dia. Então os escribas eram profundamente conhecedores da lei de Moisés. Quem eram os fariseus? Os fariseus, por sua vez, assim como os escribas, claro, eram muito defensores da lei, eles não escreviam, mas eles eram pessoas que viviam 24 horas defendendo o território judeu em contraposição às imposições do governo de Roma, que vinham contra eles de alguma forma o tempo todo, tentando exercer o seu domínio, o seu poder. Você sabe que Roma tinha o seu espaço em Israel, eles dominavam, mas os fariseus nunca aceitavam isso, eles ficavam sempre indo contra, mas eles também eram árduos defensores da lei de Moisés. Se alguém aparecesse argumentando contra a lei ou fazendo alguma coisa contra ela, os fariseus eram os primeiros a identificar a situação e levar isso ao sumo sacerdote, a identificar a situação e resolver isso da pior maneira possível, porque eles eram verdadeiros juízes. E eles, quando viram que Jesus tinha alcançado uma popularidade muito grande pelas suas pregações, pelas suas mensagens, então eles de repente, eles percebem que eles têm uma possibilidade de tramar uma situação para pegar Jesus em contradição, porque o que Jesus ia argumentar com uma coisa que na lei de Moisés é tão clara? Está dizendo que a mulher que é pega em adultério tem que morrer a pedrada. Então eles pensando nisso, eles sabem que Jesus está na sinagoga, era um dia em que ele estava lá pregando a palavra na sinagoga, estudando e também ensinando, e eles de repente chegam lá. Seguinte, Jesus, essa mulher aqui foi pega em ato adulterino, e a lei de Moisés diz claramente que essa mulher tem que ser apedrejada. Quando eles falam isso para Jesus, eles lhe inferem uma pergunta: o que você tem a dizer sobre isso? Irmãos, eu não encontro na Bíblia mais hipocrisia do que na vida desses fariseus. Eles eram muito falsos demais. Eles se aproximam de Jesus chamando ele de mestre, e eles então argumentam com ele e impõem a ele uma situação esperando uma atitude responsiva ao nível do que eles acreditavam. Jesus faz uma coisa que muitas vezes talvez seria o que nós deveríamos fazer. Existem situações na nossa vida que muitas vezes seria muito melhor você manter o silêncio por um bom tempo.
sem você argumentar com qualquer tipo de contraposição em relação ao que você está ouvindo. Talvez em algumas situações na tua vida o silêncio seria o melhor remédio, mas você só complicou a sua vida por falar o que você não deveria. Jesus, ele nos dá um exemplo de autocontrole incrível, tremendo. Ele então olha para aquela mulher, olha para os fariseus, escribas, aquela turma que estava ali ao redor dele, e ele então se abaixa e começa a escrever no chão. O que é que ele estava escrevendo no chão? Eu não faço a menor ideia, e nunca ninguém vai saber. Talvez um dia ele nos revele isso, mas nós não sabemos o que era. E ele vai escrevendo no chão, e no versículo de número 7 diz assim: e como eles insistiam em perguntar, porque o que aconteceu? Eles perceberam que Jesus agiu de forma indiferente à argumentação deles. Como insistissem em perguntar, Jesus se endireitou e olhou para eles e falou assim, ó: bom, aquele de vocês que estão aqui, que não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Verso 28. Aquele de vocês que estão aqui, verso de número 8, perdão. Atire a primeira pedra. E aquelas pessoas que estavam lá, era no verso 7, né? Desculpa, verso 7. Quando eles escutam isso, irmãos, eu comentei hoje pela manhã, que esse é o ponto máximo da sabedoria. Jesus não foi contra a lei de Moisés, ele não falou nada contra. Em nenhum momento Jesus disse, não, espera aí, vocês estão interpretando errado. Ele não fez nada disso. Ele respondeu a pergunta deles com uma afirmação que deixou eles sem nenhuma resposta. Qual de vocês não tem pecado? Manda, pode atirar, pode apedrejar. Aquela mulher, esperando que talvez ela fosse morta naquele momento, ela se surpreendeu. Porque aconteceu exatamente o contrário. Dos mais velhos aos mais jovens, eles começaram a se retirar do recinto e foram jogando as pedras no chão e foram se afastando. Jesus, ele olha para aquela mulher, ele faz uma pergunta para ela. Ele diz assim, duas perguntas. Aonde é que estão as pessoas que te acusavam? Ninguém te condenou? São as duas perguntas que ele faz. Aonde estão as pessoas que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse, então, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Uma coisa deve ficar bem clara quando Jesus diz, vai e não peques mais, porque ele termina o discurso ali. Ele não diz mais nada. Ele não está dizendo para ela, vai, não peques mais, porque se tu pecar, minha filha, não tem mais perdão para você. Não é isso que ele está dizendo. Ele só estava dizendo assim para ela. Isso aí se complementa num outro contexto, de uma outra história, inclusive quando Jesus diz a mesma coisa para uma pessoa, mas ele diz assim, ó, vai, não peques mais, para que não te aconteça uma coisa pior. Jesus não está falando sobre a graça, o depósito da graça está sendo, ou chegando ao fim. Não tem fim. Não tem fim. Até a nossa morte, ou até que Jesus arrebate a igreja e nos leve embora, a graça está ali para perdoar qualquer pecado, em qualquer situação, em qualquer momento. Porém, as consequências do pecado vão vir. E ele estava dizendo, olha, não volte para lá, porque da próxima vez eu não posso te livrar não. Mas dessa vez, será que você está entendendo, mulher, do que eu te livrei? Eu consigo ver nas entrelinhas dessa pergunta de Jesus o seguinte: será que você consegue ver, mulher, o que eu fiz por você agora? Eu te livrei da morte iminente. Eu tirei você de uma situação impossível de se resolver. E tem outra coisa, você merecia pela lei estar morta agora. Mas eu te livrei disso. Simplesmente fazendo uma pergunta, ou melhor, fazendo uma afirmação para essa turma aí. Quem não tem pecado pode atirar. Eu quero convidar você a tentar entender o mundo dessa mulher. Tente entender o mundo dessa mulher. Eu não sei quem ela era, a Bíblia não fala o nome dela. Não há nenhuma citação depois sobre ela. É só aquele momento.
E a Bíblia não diz que ela era uma prostituta. Ela foi pega no ato adulterino. E vou dizer mais para você. Os fariseus eram tão sujos, no sentido, você entende que sentido que eu estou dizendo? Que eu não duvido que algum deles tenha sido a pessoa que se envolveu com ela para poder criar uma situação. E os outros, que eram os comparsas, já ficaram perto dizendo assim: fica tranquilo que eu estou com o celular ligado, eu vou gravar. Vai lá. Eu vou tirar uma foto, isso na hora que você saiu, tira a foto. na hora que tiver no momento, eu vou gravar. E não vai ter como ela ter desculpas. Irmão, se tivesse celular naquela época, meu Deus do céu, não sei o que seria da sociedade. Hoje é um problema sério, imagina aqueles tempos. E aquela mulher foi pega numa situação que não tinha como sair. Mas eu não tenho dúvidas de que eles tramaram tudo para poder pegar Jesus. Eu não duvido disso. Mas mesmo assim, aquela mulher adúltera, quando ela se apresenta a Jesus, digna de morte, ela não era merecedora da graça de Deus. Ela não era. Carente da graça de Deus, pelo contrário, só carente. E Deus supriu essa carência dela, dando para ela graça, dando para ela a chance e a oportunidade de começar novamente. Deus é assim. Ele é diferente de nós. Quando nós vemos alguma situação na vida de alguém, eu vou abrir esse parênteses aqui, é culto de Santa Ceia, é noite de nós refletirmos um pouco mais sobre a nossa vida com Deus, nossa espiritualidade. Quando nós vemos que alguém fez algo, que alguma coisa que aconteceu na vida dessa pessoa é incoerente, escute bem, incoerente com a minha concepção, eu corro para a Bíblia para achar alguma coisa para defender a minha concepção. Esse é que é o grande erro do crente. Ele corre para a Bíblia e tenta. Eu fiz isso durante anos na minha vida, mas graças a Deus eu era muito novo ainda. Deu tempo de eu conseguir mudar minha mentalidade e entender que o único capaz de julgar se chama Jesus. E Ele, que é o único gabaritado para julgar, Ele não julga. Então como que eu vou julgar? Você entende isso? Como que eu vou julgar? Seja o que for, não interessa. Eu não posso julgar. Quando eu infiro juízo sobre alguém, eu estou dizendo: Senhor, só uma licencinha, eu preciso me pôr um pouco no teu lugar, porque agora é hora de eu fazer isso aqui. Houve um período na igreja, irmãos, em que as pessoas faziam uso daquela carta em que Paulo diz assim, que deve ser repreendido para que os outros tenham temor. Crente mais velho que não tomou um banho de graça ainda sobre sua vida, eles adoram esses textos, eles adoram, porque esses tipos de textos é uma forma deles poderem esconder seu próprio pecado. Pessoa que julga outras pessoas tem pecados escondidos, pode ter certeza disso, pode ter certeza. Pessoas que julgam demais outras pessoas têm coisas na vida dele que ele esconde, e a forma dele poder ocultar sua realidade contextual é apontar para alguém. Então, quando a atenção está voltada a outras pessoas, a atenção sobre ele some. Então, é uma forma de ele poder escapulir da sua realidade. E eu tenho muito temor com relação a isso, e digo para você, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja, irmãos, que tem Jesus como juiz, e nós ajudamos uns aos outros, irmãos, nas suas lutas, nos seus pecados, nas suas dificuldades, seja lá o que for. Há situações em que você vai ter que se afastar mesmo, porque há pessoas que são tóxicas, mas você não vai julgar ela por isso, você vai se afastar. Teve várias pessoas na minha vida que eu me afastei, várias, mas eu não infiro uma palavra contra ela, não infiro, irmãos, porque eu não sou o juiz dela, eu não sou o juiz, é Deus quem vai tratar, a hora é dele, o momento é dele, o jeito é dele. Ele só me diz uma coisa, você tem que se afastar porque você sabe que está fazendo mal para você. Ótimo, minha parte estou fazendo, só que quem vai julgar ele é Deus. E eu faço de tudo. Esses dias eu conversava com uma pessoa, ela ficou me olhando e falou: rapaz, mas você pensa assim? Eu falei: eu penso. Por mais que alguém tenha feito uma coisa contra mim, eu prefiro preservar essa pessoa. Prefiro preservar ela. Porque assim, é muito fácil essa pessoa vir fazer alguma coisa e de repente um pecado muito grave contra a minha vida, até uma acusação, sei lá o quê. E de repente lá na frente alguém comentar alguma coisa e eu de alguma forma direcionar sobre essa pessoa tudo que ela fez.
e comentar, fazer comentários necessários e coisas assim. É uma forma de eu tentar aplacar e aplacar a minha realidade e enaltecer a minha santidade. Você entende? Quando você julga alguém, está se enaltecendo. Não. Ele faz, eu não faço. Ela fez, eu não fiz. Viu? Você está cheio de pecado, meu irmão. Cheio de pecado. Todo mundo aqui, irmãos. Muitos aqui, talvez, durante essa semana, quando eu falo cheio de pecado, eu não estou falando sobre pecado voluntário que você vai e pega porque você quer. Porque você pensa uma coisa que você não deveria ter pensado. Porque você age de uma forma que você não deveria ter agido, você se irrita com situações que você poderia muito bem ter passado por cima. E nós pensamos, irmãos, que existem graduações de pecado com Deus. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui sabem do que eu vou falar agora, mas alguns talvez nunca ouviram isso. Não existe graduação de pecado. Pecado é a mesma coisa, o que muda é a consequência. Pecado é a mesma. Eu vou contar uma mentirinha aqui para me safar, mas meu Deus, mas Deus sabe que, ai Senhor, eu não quis prejudicar o fulano, não quis me prejudicar. Eu sei, mas é um pecado. Mas o outro lá, não, adulterou. É a mesma coisa. Deus não olha para um e faz, tô levando você, e o outro, esse teu pecado foi muito grave. Não, ele vê da mesma forma. Tanto é que hoje pela manhã eu ouvi uma mensagem de Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos. Uma mensagem, ele morreu já com mais de 90 anos, e uma mensagem que ele gravou com mais de 90 anos nos seus últimos dias de vida. E ele diz assim, quando Deus olha para nós, ele não pode nos ver, porque nós temos pecado. Nós fomos concebidos em pecado. O Salmo 51 diz, Davi disse isso, eu fui concebido em pecado. E quando Deus olha para nós, o que ele vê? Ele vê Jesus. É por isso que você precisa de Jesus para entrar no céu, não tem outro jeito, você entendeu? Não tem outro jeito, irmãos. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus por várias razões, dentre elas, para a minha salvação eterna, eu preciso de Cristo. Para poder ter uma vida plena aqui nessa vida, eu preciso de Jesus. Principalmente para poder entrar na presença de Deus, eu preciso de Jesus. Não posso entrar, porque eu não tenho mérito em mim para falar com Ele. Não tenho. Por mais santo que eu seja, por mais certinho, bonitinho que eu seja. A sociedade pode me olhar e pode ver, puxa, essa pessoa é honesta, essa pessoa é certa, essa pessoa faz. E isso é elementar, viu, irmãos? Ser honesto, ser certo, ser correto e fazer as coisas como devem ser feitas, isso é elementar. Isso aí não precisava nem ser pregado em púlpito. Isso é coisa elementar para a vida de uma pessoa que conhece a Deus. Não tem nem que ser falado sobre isso. Porém, nós temos que entender que por mais certo que nós sejamos, ainda assim nós não somos melhores do que uma mulher que vende o seu corpo para ganhar dinheiro. Pode ter certeza disso. E Jesus, no capítulo 8 aqui, nos dá uma lição de desparadigmentação. O que é isso, irmãos? Ele desparadigmatiza. Desculpe, desparadigmatização, tá? Eu falei errado. Ele desparadigmatiza, ele quebra o paradigma, ele rompe a norma. Rompe a norma. Para poder mostrar para as pessoas que a maneira como elas estão agindo não está agradando a Deus. E ele então dá uma chance a essa mulher. Duas considerações eu quero fazer hoje e termino com isso rapidamente. Primeiro, todos nós precisamos ser acolhidos. Todos nós, sem exceção. Precisamos de acolhimento. O mundo pode desmoronar ao teu redor, mas quando este acolhimento, você está nele, ele vai te dar esperança todo o tempo. Muitos talvez estão desistindo porque eles não estão acolhidos nele, não estão voltados a este acolhimento que é oferecido pelo Senhor todos os dias, todos os momentos, dizendo, filho, vem para eu mudar a tua vida, a tua forma de pensar, a tua forma de ver, e você começar a ver a vida sob a perspectiva do amor e não da tua razão. É diferente quando você olha para as pessoas com amor. Você começa a analisar a vida e as questões de uma forma totalmente diferente. Em Mateus 23, 37, irmãos, eu encontro aqui uma declaração tremenda, em que Jesus diz assim, ele faz um comparativo, ele diz assim no capítulo 37, verso 37, capítulo 23 de Mateus, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Ele está falando de si mesmo e dos profetas que passaram. Ele diz assim, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos. Como a galinha junta os seus pintinhos, dentro desse cuidado, debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram, tu não quiseste. Ele deixa muito claro, irmãos, uma questão muito similar ao que nós talvez passamos.
Eu preciso deste cuidado de Deus. Eu não posso sair da sombra. Salmo 91 diz assim, que aquele que habita a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita na sombra descansará. Cada vez que eu saio da sombra, eu vou ficar cansado. Porque toda vez que eu saio da sombra, eu vou começar a questionar as razões. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz aquilo? Por que Deus permite isso? E estamos vivendo um momento de comoção nacional, quando se fala a respeito de morte e perda, em função do que aconteceu em Brumadinho alguns dias atrás. E nós talvez nos perguntamos aonde que Deus está nessa situação. Eu quero te dizer uma coisa: Deus continua no mesmo lugar, sentado no seu trono, um trono de glória, governando, regendo as nações, e continua dando conforto e graça às pessoas que sofrem aqui nessa terra. Os motivos talvez eu não vou entender, muitas coisas eu não vou entender, mas a Bíblia não diz que eu tenho que entender, ela diz que eu tenho que crer. É diferente de entender. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra crer, acreditar e crer nesse contexto é assumir um compromisso com, é ser compromissado. Primeiro, todos nós precisamos ser acolhidos. Segundo, eu termino com isso, seremos sempre o alvo primordial do amor de Deus. Alvo do amor dele. Jesus se endireita e faz duas perguntas, como eu falei para vocês, aquela mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ele estava dizendo para ela assim: você se dá conta do que eu fiz? Você está sendo alvo do meu amor, mulher. Você consegue ouvir Jesus dizendo: eu não te condeno. E não somente isso, dizendo o teu nome, porque ele te chama pelo teu nome. Quantos podem dizer glória a Deus, irmãos? Diga glória a Deus. Ele te chama pelo nome. Meu nome, irmãos, completo é José Ricardo Toledo. Não que eu não goste do José. Não que eu não goste, mas eu sempre falo que meu nome é Ricardo. Por quê, irmãos? Porque lá atrás, quando começaram a me apelidar com os apelidos aí que é Zé, Zeca, essas coisas, eu nunca gostei muito disso. Mas não gostei muito por quê? Porque lá no centro de Macumba, quando eu comecei a vir para a igreja, eu comecei a manifestar um tal de Zé Pilintra. Eu falava: vocês estão me chamando de Zé, pode parar. Aí eu comecei a falar só Ricardo por causa disso. Não que eu não goste de José, mas eu gosto mais do Ricardo, porque o nome de José significa acrescentar mais, mas Ricardo significa generoso, poderoso. Não que eu seja isso, tá, irmãos? Tá? Mas significa, com toda humildade, significa generoso, poderoso, cuidador, tudo isso aí significa Ricardo. Como eu gosto do nome Ricardo, eu prefiro que me chamem de Ricardo. E eu não tenho dúvida, irmãos, de quando Deus vai falar comigo, Ele me chama pelo nome de Ricardo, porque Ele conhece o meu coração, irmãos. Ele me entende. Quando estão entendendo, diga amém, irmãos. Você entende o nível de relação? Quando Deus chama você, Ele chama você pelo nome. Talvez você não goste do teu nome, você gosta mais daquele apelido que vem junto com o nome, né? Eu creio que Deus te chama daquela forma, porque é o jeito que você gosta de ser chamado. Deus fala com você, é só você parar para ouvir a voz dEle. Ele fala, irmãos. É só você ter tempo, parar a tua correria, vai para o quarto, entra no teu escritório, vai para um lugar onde você pode ouvi-lo. E você para e diz: Senhor, fala comigo. Fala de dentro do pensamento, fala em silêncio, sopra no vento, me diz o que eu faço, me dá uma direção. Você não canta isso? É o que você precisa viver em nome de Jesus. Coloque de pé, irmãos. Em nome de Jesus, coloque de pé.